Ora, muito boa noite, caros amigos do Bem-Aja. Estamos aqui, portanto, para mais uma sessão. Temos um convidado especial hoje conosco aqui. O nosso convidado vem das terras de Moçambique, portanto, se trata do professor Severino Elias Ngüenha, ele que é, portanto, professor no seu país. E atenção, o professor Ngüenha, ele é formado em filosofia e é uma das figuras mais digamos, proeminentes no setor da filosofia em Moçambique e conta muito também em África. Portanto, um pouco do professor que nós conseguimos encontrar. Ele é filósofo contemporâneo de Moçambique, contribui para o estudo da filosofia africana no país. Seus trabalhos mais influentes incluem uma análise crítica dos discursos da filosofia africana, críticas da sociedade moçambicana contemporânea, como também questões sobre justiça, ecologia e educação. Portanto, é uma pessoa muito bem indicada para podermos conversar nesta sessão que teremos de uma hora. Outro elemento que é importante dizer a todos vocês, nós ficamos a saber que o professor estava em Roma de passagem por razões privadas e solicitamos que pudesse nos conceder esta entrevista e ele está a falar conosco em um sítio não tão cômodo. Por isso, nós queremos pedir a vossa compreensão pelo áudio e pelas imagens que vocês terão acesso. Sem mais tardar, eu quero introduzir o professor que nos está a ouvir. Professor, muito boa noite e seja bem-vindo no nosso programa do Bem-Aja. Olha, boa noite, é um prazer falar, dialogar convosco, porque através de vós entramos em diálogo com os irmãos de Angola. Tenho em Angola muitos amigos, tenho em Angola muitos colegas de trabalho no âmbito da educação, da filosofia, alguns antigos estudantes, mas Angola e Moçambique partilharam desde os tempos da CONCP um percurso comum que Cabral dizia que ia muito para além de uma colonização comum, mas que se enraizavam numa africanidade comum e numa vontade unívoca de juntos construirmos um caminho solidário, de um pensar comum e de um agir comum em prol das independências. Este movimento foi muito forte durante a década de 60, infelizmente enfraqueceu-se um bocadinho nos últimos anos, depois da independência, mas pelos ecos que tenho ouvido, há uma vontade de reaproximar os países para caminharem juntos na construção de uma irmandade comum. E eu estou envolvido num projeto com alguns amigos e colegas da Guiné, de Cabo Verde e Angola, para reabilitarmos este espaço da construção epistémica de um pensamento comum, unívoco, em prol do desenvolvimento harmonioso, liberdade, paz e progresso dos nossos países. Esses eram os lemas que a CPNCP, com Agostinho Neto, com Cabral, com os Molhanos, desenvolveram na década de 60, esta missão que temos pela frente, de queremos deixar como legado e como função e tarefa para as futuras gerações. Muito obrigado. Acabou também de entrar aqui o meu colega José Gama, que saúdo. Boa noite, José Gama. Já estamos em linha com o professor Severino, e ele está a falar num ambiente muito difícil, mas nós vamos então avançar com a nossa entrevista. Doutor, professor... Se ele se chama José Gama, só pode ser atrasado, um pouco como o Vasco da Gama, né? Esses gajos chegam sempre atrasados. Mas, enfim, o mais importante é que ele tenha chegado. Vamos continuar com a nossa conversa. Não, muito boa tarde. Não, de facto, estava aqui online já há muito tempo. Estava aqui a conectar. Mas isso é culpa do teu nome. Gama, só lembra Vasco da Gama com os navios dele. Não é culpa tua, é do teu nome, não há problema. Pois.
Ok. Professor, vamos falar um pouquinho da democracia de Moçambique. Este é o nosso principal tema. Temos estado a acompanhar uma situação muito inquietante em Moçambique. Houve estas eleições autárquicas e parece que a oposição não está, de facto, não está satisfeita e diz que venceu em certas circunscrições. A situação está-se a tornar cada vez mais insustentável. O que é que nos pode ilustrar acerca dessas últimas eleições autárquicas de Moçambique? Olha, eu podia responder essa questão dizendo como todos os meios. Está-me a ouvir? Sim, sim, estamos a ouvir, estamos a ouvir. Eu podia responder essa questão como fazem todos os meios de comunicação, dizendo que houve eleições irregulares, que houve enchimento de urnas, que houve uma vontade expressa de uma parte de ganhar ilicitamente em detrimento da outra. Dizendo isto e entrar no mesmo debate que vocês tiveram em Angola há pouco tempo, e que muitas vezes é o debate comum nas democracias emergentes no continente africano. Mas eu penso que aquilo que deve interessar aos filósofos é uma outra coisa. E é sobre isso que talvez eu gostaria de trazer a minha opinião. Sim. Nós tivemos percursos de lutas de libertação nacional, ganhamos uma batalha. Essa batalha foram as independências dos nossos países. E essa vitória é inegociável. Nós somos países independentes, mas enormemente dependentes do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político. As nossas instituições, as estruturas que garantem e dão forma à democracia, são estruturas importadas e que não correspondem à sociologia política e antropologia política dos nossos países e povos. Os textos constitucionais nas quais se baseia a nossa vida democrática refletem muitas vezes as respostas históricas que os países ocidentais deram ao momento da sua história e nós transferimos essas respostas como respostas para os nossos países, porém os problemas que nos pomos ou que estamos confrontados são diferentes. Eu sei e tenho a certeza de que houve, nas eleições passadas em Moçambique, muitas coisas que deixam a desejar, muitas incoerências, muitas malabarices, muitos malabarismos, como aconteceu em Angola muito. Professor, não sei se consegue nos ouvir, nós perdemos o seu áudio. Alô, professor, perdemos o seu áudio, não sei se consegue nos ouvir. Portanto, como dizia, o professor está num ambiente muito difícil. Ele está na rua, está com o telefone na mão, talvez ele tenha digitado no mute e perdemos, portanto, o seu áudio. Vamos tentar localizá-lo com o WhatsApp para pedirmos que ele volte a acender o seu microfone. Ok, a linha mesmo caiu. José Gama, aproveitando que o professor está off, acreditamos que ele daqui a pouco volta a entrar. O professor está a nos dar uma resposta filosófica, que é o oceano onde ele navega melhor. Qual é a tua apreciação sobre a resposta que acabou de nos dar? Primeiro é que Moçambique realizou recentemente as eleições autárquicas e que pela primeira vez foram eleições marcadas por uma exposição tremenda daquilo que foram as irregularidades, e pela primeira vez vimos pessoas da própria Frelimo, como Graça Machel, o filho do Samora Machel, o Samora Machel Júnior, a virem a público a contestar e a pedir que a Frelimo respeite os resultados eleitorais. E se nós olharmos aqui o que o professor está a dizer,
é num tom de alguém que está decepcionado com o partido no poder. Ele usa o termo até malabarices, né, que revela que que até eles, estamos diante aqui de uma geração que perdeu também a confiança na própria Frelimo, no próprio regime, nos termos da organização dos processos eleitorais. Portanto, é um processo eleitoral que foi, não, para além de ser marcado por irregularidades, é um processo eleitoral também que ninguém põe as mãos no fogo por aquilo que se passou. Numa fase inicial, a CNE apresentou uns resultados dizendo que a Frelimo, ou melhor, que a Renamo parece que tinha ganho apenas em 2 autarquias. Agora já alterou a versão inicial. Penso que o que se poderia fazer em Moçambique era talvez não necessariamente anular as eleições, mas fazer-se mesmo uma fiscalização das atas, que eles chamam editais, para poder se aferir à verdade eleitoral, tendo em conta que o povo votou de uma forma e tem noção de que foi defraudado. Há um sentimento generalizado de traição por parte do Estado, que é a entidade que realiza as eleições naquele país do Índico. E vimos aqui o professor a lamentar, não é isso que ele gostaria também que acontecesse, e ele vai mais longe, vai buscar até algumas responsabilidades de fatores do passado, e ficamos também a perceber dele que, no fundo, sente que há necessidade também de haver ali uma reforma passando também pela chamada reforma constitucional, porque muitas das nossas constituições são cópias daquelas das entidades que colonizaram o nosso país. Então, há necessidade de sentarmos e pensarmos na fórmula própria africana, sem que haja transportação de fórmulas a 100% daquilo que vem do Ocidente. Do Ocidente. Agora, o professor, ele é muito filósofo e ele é crítico do discurso africano, moçambicano. Olha, ele está a chamar. Vamos ouvir o que é que se passa. Sim, professor. Alô, professor, consegue me ouvir? Alô? Sim, professor. Estou em linha. Alô, professor? Alô? Olá, o professor não consegue me ouvir, mas eu consigo lhe ouvir. Alô, professor? O professor não consegue. Ok, está ali de novo, está aqui conosco. Está a me ouvir agora? Sim, estamos a ouvir. Não sei se pode nos colocar a telecâmara para podermos também lhe ver. Opa, isto aqui está... Está a chamar novamente aqui. Professor, consegue me ouvir? Alô, professor? Sim, alô? Sim, consegue me ouvir? Eu consigo ouvi-lo, sim. Ok, nós também estamos a lhe ouvir. Ouviram o que eu disse, então? O que eu falei antes? Nem tudo, porque depois a linha tinha caído, mas uma boa parte nós conseguimos ouvir. Era só a parte conclusiva que nós não percebemos, não ouvimos. Para mim, o que eu estava a dizer, e vou repetir, Sim. é que há duas coisas. Primeiro, os nossos países perderam o foco. Não partidos, os nossos países perderam o foco. Os nossos países lutaram para libertar a terra aos homens
e permitir que as novas gerações tivessem um encaminhamento em direção ao progresso, à liberdade e à felicidade dos povos. Isto estava muito bem escrito na carta ou nos organismos da CPLP e da CONCP quando foram criados. O que acontece é que interesses individuais de enriquecimento de partes acabaram tomando mais importância do que o objetivo coletivo. Isso foi uma derrota, mas uma derrota numa batalha. Mas que a batalha tem que ser reativada. Temos que continuar a reapostar naquilo que são os objetivos comuns que estão por baixo da criação, quer do MPLA, quer da UNITA, quer do PIGC, quer da Frelimo. Em segundo lugar, é preciso perceber que nunca vamos ter uma eleição livre, justa e independente enquanto um partido se identificar com o Estado. E não vamos ter nenhuma eleição livre, independente e democrática enquanto os poderes criados em nome da democracia, no exemplo estilo de Montesquieu, continuarem a ser dominados por um partido que é um Estado. Então, temos que agarrar no que está a acontecer agora. Aconteceu nas últimas eleições entre o MPLA e a UNITA em Angola. O que está a acontecer agora com a Frelimo e as diferentes partes das oposições, para refletirmos, é isso que servem os filósofos, os intelectuais, o que é que temos que corrigir para que doravante possamos ter uma democracia mais em conformidade com o espírito que está na base e na origem da criação dos nossos países como entidades políticas independentes. Em primeiro lugar, refletirmos seriamente sobre o foco a dar aos nossos países. O que é Angola? E a quem tem que servir Angola? A quem tem que servir as riquezas que Angola tem, que o território produz? A que finalidade tem que servir o gás e o petróleo de Moçambique? As areias pesadas, as árvores, os troncos ou as riquezas do mar? A quem tem que servir as riquezas de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe? Qual é a função das elites intelectuais, políticas e económicas de um país? Apropriar-se do bem para eles próprios ou serem uma alavanca que carrega nas costas, como dizia o movimento da negritude, a responsabilidade de tirar as pessoas da ignorância, do analfabetismo, da pobreza e construirmos países que sejam capazes de ter como ponto focal o bem comum. Esta é a primeira coisa. A nível das instituições, é preciso dar-se conta que aquilo que os países fundadores, o PIGC, o MPLA, a UNITA, a Frelimo fizeram lutando contra o colonialismo é irrepagável. Nós vamos ser sempre reconhecentes ao que eles fizeram. Porém, chega um momento que é preciso saber passar a mão. Não é desaparecerem como partidos políticos, mas é saberem que têm que separar aquilo que é da ideologia de uma família política, de um partido político e daquilo que é o Estado. Os povos vão sempre ser reconhecentes, mas em nenhum momento o MPLA, Frelimo, PIGC podem permitir-se de ser tirados brutalmente pelo povo porque falham na sua missão. O que eles estão a fazer neste momento é tentar com toda a força usurpar um espaço que já não lhes pertence, porque eles próprios fizeram crescer países e povos em direção a uma democracia e têm que permitir que este caminho que eles engodaram, que eles iniciaram, possa prosseguir. Institucionalmente isso consegue-se criando instituições livres, permitindo que as novas gerações, os novos jovens, os novos angolanos, cabo-verdianos, guineenses, são tomenses e moçambicanos possam, de uma maneira autónoma e responsável, escolher o caminho que querem continuar a percorrer. Se o MPLA, se o PIGC, se a Frelimo forem capazes de continuar a encarnar esta vontade de futuro e o caminho que tem que ser trilhado, então vão ser eleitos. Mas se não forem, isso não lhes tira o mérito do passado, mas também não lhes autoriza a imporem-se pela força para que continue-se a fazer aquilo que eles pensam, porque nesse caso fariam exatamente o contrário daquilo por qual eles lutaram e se identificariam quase com posturas coloniais contra as quais eles combateram.
Ok. Passo a palavra ao meu colega José Gama, que também tem alguma questão para lhe colocar. José. Bom, a minha questão é que, pronto, vê-se claramente, como dizíamos, que há uma descrença à volta das instituições em Moçambique, em Angola, no fundo, há uma descrença generalizada a nível aqui da nossa região. Em Moçambique e África, Moçambique e Angola estão a viver praticamente o mesmo problema que é de aquilo que o professor falou aqui, que é de eles próprios se identificarem com o Estado, fundem-se, o partido e o Estado fundem-se de uma única forma. No caso de Angola, nós entendemos que a fonte desta cultura de partido-Estado também está na própria vivência que esses partidos, ou melhor, que os dirigentes destes partidos viveram na era colonial, em que havia só um único sistema, que era o sistema do regime de Salazar, embora que havia vários... Gama, permita-me dizer o seguinte. Se tu olhas para a história, depois da Segunda Guerra Mundial, onde Churchill tinha sido o grande herói que se levantou contra o nacionalsocialismo, nos anos 60 teve que ser empurrado à força para fora. A mesma coisa aconteceu na França do De Gaulle, o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial pelos franceses, teve que ser empurrado para fora na Quinta República. O que é que eu quero dizer com isto? Que é extremamente complicado para um vencedor da guerra, como foi o MPLA UNITA, não quer dizer quem ganhou, ou claramente a Frelimo em Moçambique, o país sem Guiné e Cabo Verde, a certa altura renunciar às suas prerrogativas de vencedor e passar a bola para que outras forças possam emergir, até possam governar e ele até possa estar fora ou ir para o poder. Isto humanamente é complicado e é difícil. Mas é sobre isto que temos que agir. Em segundo lugar, nós temos que abandonar uma postura de académicos e intelectuais que estão sempre a apontar o dedo sobre pessoas ou sobre factos que fazem mal ou que vão mal. Toda a gente sabe o que acontece em Angola. Toda a gente sabe que temos um pequeno grupo de ricos e que enriqueceram-se ilicitamente em Angola. Toda a gente sabe que é a mesma coisa em Moçambique. O que é que eu e tu, nesta entrevista, vamos acrescentar a isso? Absolutamente nada. Toda a gente sabe que o MPLA não quer sair do poder, faz trafolhices. Toda a gente sabe que a Frelimo faz a mesma coisa. O que é que vamos acrescentar na minha conversa, eu e tu? É para fazer fofoca e aumentar fofocas? Não é esse o objetivo. Como intelectuais e académicos, a pergunta que temos que nos fazer é: o que é que temos que fazer para mudar o estádio de coisas? E o estádio de coisas tem a parte filosófica, a parte dos ideais. Como reabilitar aqueles ideais de libertação que levaram jovens a morrer pela libertação dos nossos países? Como garantir que a justiça que eles procuravam possa prevalecer, mas que ao mesmo tempo possam integrar as liberdades que os sistemas democráticos nos últimos 20, 30 anos introduziram nos nossos países. Esta é a reflexão filosófica. Como é que uns e outros jovens, para além dos partidos políticos a que pertencem, podem produzir ideias para sermos fautores de ideais novos, continuando os antigos ideais, integrando as novas vertentes, busca da justiça na Primeira República, introdução da liberdade nas Segundas Repúblicas. Em segundo lugar, como fazer com que as instituições se independentizem sempre mais para que não haja confusão ou que deixe de haver confusão entre partidos e estados e instituições que, em teoria, no sistema pensado por Montesquieu, deviam ser soberanas. Pensa assim comigo. Em vez de pensarmos que a democracia vai mal, pensemos que nós estamos a sair de 50 anos de um percurso que vai do colonialismo, onde havia o sistema de portugueses que se impunham, fomos a um sistema de monopartidarismo, em que havia partidos únicos que governavam sobre tudo e todos. Hoje, a menos de 50 anos, estamos no pluripartidarismo. O passo à frente que temos que fazer são duas coisas, insisto. Os ideais de liberdade
de justiça têm que ser repristinados. É preciso que os nossos países sejam países que vivem, trabalham e conjugam o verbo no plural. O plural são os milhões de habitantes que cada um dos nossos países compreende. Os mais fracos, sobretudo, os menos escolarizados, os que têm menos recursos, os que passam fome, os que não têm escola, os que não têm hospitais. Os nossos países têm que voltar a ser militantes por causa destes angolanos, destes cabo-verdianos, destes guineenses, destes são tomenses e destes moçambicanos. Em segundo lugar, como é que nós, académicos e intelectuais, temos que trabalhar para que um passo em frente seja dado? Saímos do colonialismo, entramos na independência, estamos no monopartidarismo, estamos no pluripartidarismo. O que é que temos que fazer positivamente? Não tentando tirar pedras uns contra os outros, não tentando criticar, isso não nos leva a nenhum lugar. O que é que temos que fazer para que estas crises sejam uma ocasião para fazermos um passo em frente em direção a um caminho democrático, que nem sequer os Estados Unidos conseguiram fazer completamente. Você viu o que aconteceu com Trump? Para não falar das eleições de Bush, quer dizer, as trafolhices existem em todo o mundo. Então nós somos parte integrante do mundo de trafolhice, mas temos que continuar o nosso caminho de liberdades, de justiça, de democracia, de progresso e de felicidade para os nossos povos. Menos corrupção, menos grupos de elites que têm muito em detrimento da maioria, menos identificação entre partidos, Estado, partidos e instituições. Esta, para mim, é a batalha dos jovens, é o trabalho intelectual que temos que levar a cabo. Mas, professor, diz muito bem que nos ideais o que devemos fazer agora é dar o passo avante, não é? O progresso. Vejo que tem uma visão muito progressista. Só que o que estamos a viver, essa nova geração que quer abraçar a responsabilidade dos destinos dos nossos povos, tem estes, não é, históricos, estes simbólicos destes partidos que deram as independências, não têm tendência a dar esta liberdade, a incluir estes jovens, não é, com a liberdade de pensamento que eles têm, que faz parte do seu tempo, do tempo contemporâneo. Agora, nesta estática do qual nós nos encontramos, como podemos nos liberar? Porque aqui fala-se agora de uma libertação que a nova geração precisa. Porque, deram-nos as independências, saímos do monopartidarismo, estamos no pluripartidarismo, mas mesmo assim, esse pluripartidarismo não é respeitado, não é tido em conta. E você tem razão. Sim. Você tem razão. Há muita luta pela frente a fazer. Há uma coisa que eu quero que fique claro. Não lutemos uns contra os outros. Tentemos de lutar juntos por objetivos claros. Alguns de nós, muitas vezes, em vez de lutarmos uns com os outros, uns porque querem manter o poder deles, outros porque querem se opor até para chegar ao mesmo poder, confundem um bocadinho os objetivos que temos pela frente. Primeira coisa, a liberdade nunca é uma oferta, nunca é uma dádiva, é uma conquista. Luís XIV meteu Voltaire na cadeia, De Gaulle meteu Sartre na cadeia. O macartismo nos Estados Unidos, na década de 60, meteu muitos académicos na cadeia. Em todos os países do mundo, tu não tens nenhum governo que abra as portas dos académicos e intelectuais e diz, agora vocês podem falar. Você viu o que aconteceu na semana passada nos Estados Unidos? Porque um grupo de jovens em Harvard decidiu apoiar a Palestina, foram criticados ou quase banidos ou expulsos pela universidade. Estamos na maior democracia do mundo. Quando um israelita apoia a Palestina, é capaz de ser expulso ou ter problemas em Israel porque é considerado inimigo. Então as liberdades, a democracia é uma conquista que tem que ser feita. E esta conquista não é simplesmente nos nossos países, é no mundo inteiro. Nós temos que continuar a lutar. Vocês têm que continuar a fazer as vossas emissões, vocês têm que continuar, sobretudo, a produzir ideias, a pressionar e a trazer para o mundo do debate intelectual dos nossos países a ideia de que não é porque eles trouxeram a independência que têm direito de vida e de morte sobre as gerações atuais. Nós vamos sempre ser gratos porque eles fizeram por nós, mas para que a história continue é preciso que eles mudem de postura.
E eles não vão mudar de postura sem grande pressão. É preciso que esta pressão, a Moçambique representado por azagaias, pelos movimentos que protestam, sem violência, sem luta dos contra os outros, mas de uma maneira democrática. É uma luta, é uma pressão. É escrevendo livros, é fazendo artigos, é fazendo encontros, é debatendo ideias, é sobretudo debatendo e propondo alternativas que nós podemos conseguir mudar o estado de coisas. Mas atenção, não caiamos nem na ratoeira de estar uns contra os outros. Isto é conflito, isto é contraposição, isto é guerra. Isso é também caminho aberto para que aqueles que até não querem o gás e o petróleo de Angola sirvam Angola, mas sirvam a eles, possam entrar e fazer o que aconteceu na Líbia. Nós temos que continuar. E a arma que nós temos, a arma que nós dispomos é a palavra. A arma que nós temos são as ideias, são as propostas. Há de levar o tempo que há de levar, mas isto vai vingar. Se nós o fizermos com coerência, se nós o fizermos com sistematicidade, se nós o fizermos, sobretudo, não limitando-se a criticar o que não vai, mas ter a inteligência política e académica necessária para entender que o intelectual não é aquele que critica, não é aquele que diz o que não vai. O que não vai toda a gente vê e sabe. O intelectual é aquele que procura abrir novos caminhos, novas estradas, novas perspectivas para que a situação possa mudar. Sem nunca esquecer que o intelectual está ligado ao bem comum e, sobretudo, aqueles dentre nós que não têm direito à palavra, são mais fracos, não têm acesso à informação, à comida. E nós temos a responsabilidade de trazer nas costas o bem dessas pessoas e a integração delas nos recursos, nas riquezas, no bem, no pouco ou no muito que os nossos países produzem. José Gama, mais uma questão? Sim. A minha pergunta é, durante as eleições autárquicas, vimos o Samito a fazer um pronunciamento por via de uma carta a criticar os excessos da Polícia Nacional de ter assassinado 3 jovens no interior do país. E vimos também a Graça Machel a vir a público a encorajar a Frelimo a aceitar os resultados eleitorais. A minha pergunta é, o professor acredita que estamos diante da tese de que o regime muda de dentro para fora? Olha, eu estou satisfeito que aquela pressão, até pouco tempo atrás, eram jovens jornalistas, eram jovens como vocês que fazem programas como o vosso, eram a sociedade civil, eram alguns membros das igrejas que pressionavam para que haja mudança no país. Mas a força de ir empurrando, alguma fissura se produziu dentro da própria Frelimo. É importante que pessoas como Graça Machel, como o Teodoro Ati, como o Teodato Onwana, como o Samito Machel, possam vir para fora, dentro da Frelimo, reclamar aquela justiça que está a faltar para os demais. Isso é importante. É importante que dentro do MPLA haja gente que diga que não podemos continuar essa postura. Dentro do PIGC que continua a haver isto. Isto é extremamente importante. Mas isto só é possível graças a vocês, os jovens. Porque os azagaias passaram primeiro. Porque os jovens passaram primeiro. Porque as ONGs passaram primeiro. Porque as emissões como as vossas passaram primeiro. E o fato que esta pressão popular conseguiu fazer desmoronar algumas das primeiras barreiras é muito encorajadora. Porque isso faz ver que com a palavra, com a pressão das ideias, com a pressão da vontade popular, com as artes, com a música, com o rap, com as azagaias, alguma coisa pode mudar. Então eu digo bravo a eles, bravo aos jovens, sobretudo, como vocês, que, ao risco muitas vezes da própria vida, tomam a iniciativa de pensar que há uma luta a ser feita. E o que vocês estão a fazer é uma luta muito importante, é uma luta muito corajosa. Insisto, não é contra uma pessoa porque está no governo, não é contra alguém porque é da Frelimo e do MPLA, não é contra alguém porque foi antigo combatente, é contra a postura que essa pessoa tem. É para que ela se recorde que Angola é para os angolanos todos, que a Moçambique é para os moçambicanos todos, que as riquezas têm que ser redistribuídas, que o poder hoje no sistema democrático tem que passar por um debate democrático, claro e transparente. Eu diria ainda mais,
O que está acontecendo em Moçambique agora são críticas. Há duas coisas que eu não gosto. O Samito veio falar, e é bom que ele fale, mas Moçambique não é uma monarquia. Se o Samito fala porque tem ideias e como membro da Frelimo tem coisas a dizer, ainda bem. Mas se é porque é filho do presidente, não. Nós não estamos numa monarquia. Não morreu Isabel, subiu Carlos III para o poder. Nós não estamos nisso. Nós queremos países em que cada um vale por a postura, pelas ideias que pode defender. Se é o que está acontecendo em Moçambique com o Samito, ainda bem. Se é porque é filho do presidente Machel, não. Estamos a desviar o caminho que estamos a empreender. Este é o primeiro aspecto que quero dizer. A segunda coisa que é extremamente importante é que, a partir do momento que é um debate que se abre dentro da própria Frelimo e há pessoas que dizem que não podemos continuar o que estamos a continuar, nós temos que nos perguntar o que é que isso significa. Próximo ano temos eleições presidenciais. Já há candidatos claros ou escondidos para dizer eu quero ser candidato. A questão não é o indivíduo, ou a questão não é o nome da pessoa, é o projeto que ele traz. A pergunta que temos que nos fazer é o que é que eles têm como projeto. Aquilo que deve vingar no debate político é o combate ao conflito de ideias. Qual é o projeto que eu quero ter? O que eu quero fazer para Moçambique? O que eu quero fazer para Angola? O que eu quero fazer para São Tomé? Qual é o projeto que eu trago? E são esses projetos que fazem a dialética política que devem merecer a nossa atenção e não o nome dos indivíduos. Indivíduos que vêm dizer que eu não estou de acordo com isto ou com aquilo, fazem muito bem. Mas o passo a seguir, e o mais importante é dizer-nos qual é a proposta que eles têm para o país que é o nosso. E a terceira coisa, como filósofo, que eu quero insistir e digo que isto é válido não só para Moçambique, para Angola e para quase todo o continente africano, a nossa luta tem que ser nas instituições. É preciso que os países libertadores, que têm um histórico de ganhar a luta, e quero mais uma vez dizer, vamos ser sempre gratos a isso, dissociem. Se eles querem ser partidos políticos, os partidos a que pertencem daquilo que é o Estado que eles ajudaram a construir e a fundar. E têm que permitir que este Estado caminhe com os seus próprios pés e que seja um espaço em que todos os cidadãos do país possam tomar o seu próprio espaço, o seu próprio lugar. A minha guerra, a minha luta, a luta que eu sugiro que seja também a vossa, quer para Moçambique, quer para Angola, não é contra um indivíduo, para um outro, é reencontrar o foco da razão das nossas lutas, reencontrar o foco de continuar a liberdade e garantir que os países sejam para todos nós, mas neste momento o mais importante, reformar as instituições, fazer com que os poderes sejam legitimamente fortes, autónomos e independentes para podermos continuar com o nosso caminho em direção ao progresso, à liberdade e à democracia dos nossos povos. Professor, queria alargar um pouco mais a nossa conversa numa visão africana, olhando naquilo que está a acontecer em África em si. Estamos a falar muito dos países irmãos de língua portuguesa. Gostaria de estender um pouco a nossa visão nos países também francófonos. Estamos a ver a zona Sahel, que ultimamente teve estes episódios de golpes de Estado e que são muito criticados por alguns e são aplaudidos por outros. Qual é a sua observação, portanto, naquilo que está a acontecer nos países do Sahel? Um exemplo, Níger e Burkina Faso, depois do que aconteceu, vemos que as suas economias começam a respirar e as suas populações, pensamos nós que estão a redescobrir o orgulho de serem povos livres. Qual é a sua opinião, o que aconteceu nos países de Sahel? Eu tenho uma posição inequívoca em relação a isso. Os nossos 5 países de língua oficial portuguesa pegaram em armas e mandaram embora os portugueses dos nossos países. Isso não contentou os portugueses, por isso tivemos guerra em Moçambique, guerra em Angola, destruição e destabilização que levou à separação de Guiné, Cabo Verde, etc. Mas nós mandamos embora os portugueses. Os franceses nunca saíram da África. Os franceses obrigaram, ficou claro na imprensa, obrigaram os que
proclamaram as independências, assinaram acordos vergonhosos. O que aconteceu é uma pouca vergonha. Pouca vergonha quer para os franceses, como membros da União Europeia, das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, mas também quer para os líderes africanos, os Senghor, os Foy-de-Bonhês, que aceitaram a independência nessas condições. É por isso que, mais do que nunca, o não da Guiné-Conakry, o não que foi pronunciado para aquele homem que foi considerado o ditador, etc., etc., hoje ganha todo o seu próprio peso. Esses países não têm nenhuma possibilidade de crescer, de tornar-se países independentes, enquanto tudo é comandado a partir de Paris, enquanto as reservas monetárias são feitas pelo país, enquanto a presença militar francesa nos países é mais forte do que a presença militar dos próprios países. Por isso, esses golpes de Estado não são um golpe de Estado. É uma retomada pelo próprio povo para caminhos de independência e liberdade. Você não se esqueça que a Revolução Francesa, que deu a primeira República Francesa no mundo, foi resultado de um golpe de Estado. Ninguém hoje vai dizer que a morte do rei e a Revolução Francesa foi um golpe de Estado. Foi simplesmente o renascimento de uma democracia. O que está a acontecer no Sahel hoje é aquilo que devia ter acontecido nos anos 60 nesses países, que perdemos quase meio século ficando atrás ao serviço de outros e não ao serviço de nós próprios. O que é uma pouca vergonha é a SADC. O que é uma pouca vergonha é a União Africana. O que é uma pouca vergonha é a CEDEAO. Todos os africanos deviam estar hoje a mandar, nem que fosse um soldado para o país, para defender o Níger, para defender o Mali e dizer aos franceses que temos que ir embora. O que nós devíamos fazer era todos os países africanos reunidos em volta da União Africana dizer franceses para fora, não só desses países, mas do conjunto do continente africano. O Níger e os países da região do Sahel dão-nos uma oportunidade de continuar uma luta pela libertação que parece ter parado com fenómenos de neocolonialismo nos nossos países, que na África francófona não são neocolonialismo, são colonialismo real. Mas cobardes como somos, estamos a deixar que esses rapazes valentes, que continuam uma luta heróica histórica de todos os nossos países e povos, fiquem sozinhos. Como se estivéssemos à espera que eles levem um tiro ou que tenham um golpe de Estado para virmos dizer que o Estatuto Internacional, ou o Direito Constitucional, ou o Estatuto Jurídico foi reposto. O que é que significa ser reposto? Significa continuarem a depender da boa vontade dos franceses. Teres o Níger, que é o maior produtor de urânio, que só ilumina Paris, Lyon e Marselha, e os países não têm, as populações não têm nem um candeeiro para poderem ver durante a noite. Se nós, como africanos, queremos continuar a lutar para ser livres e independentes, senhores das nossas vidas, temos que repensar muito bem nesta brincadeira da União Africana e temos que tomar decisões corajosas e valentes, porque se não fizermos isso, vamos continuar por mais séculos e séculos num sistema em que nós estamos ao serviço dos outros e não dos nossos povos. Por isso a minha posição nisso é clara, é neta, e é uma pouca vergonha aquilo que estão a fazer os nossos presidentes de todo o continente confundido e, sobretudo, esta porcaria da OA que não consegue ser uma instituição à altura dos desafios com que o continente está confrontado. José. Então, neste caso, o professor considera que os países colonizados pela França não têm autonomia própria, é isso? Mas você conhece um que tem autonomia própria? Você conhece algum país? Quando o Sonko, no Senegal, é candidato à presidência e diz que eu quero sair da moeda francesa e eu quero romper as relações com a França, o presidente francês ordena ao presidente do Senegal para meter o Sonko na cadeia com justificações completamente incríveis. Completamente incríveis. Quer dizer, você tem países inteiros ao serviço da potência colonial. Mas isto não estou a dizer eu. Já dizia o Chirac, já dizia o Mitterrand, já dizia a Hollande. Eles próprios reconhecem que metade do dinheiro que tem no bolso deles vem dos africanos. Mas o problema é que os africanos não têm dinheiro nenhum, nem sequer para comer e para sobreviver. Então, o que eu estou a dizer não sou eu que te digo. Os próprios franceses, o próprio governo francês reconhece que aquilo que aconteceu nos 50, 60 anos quer dizer, não tem nome nenhum. Não tem absolutamente nome nenhum. E nesse caso, como explicar a situação também dos países como Angola e Moçambique, que logo depois da independência foram se juntar de novo com a antiga colônia, fazendo alianças, até criaram instituições semelhantes àquelas que os colonos tinham. Por exemplo,
No caso de Angola, Portugal tinha a PIDE, Angola também criou uma polícia secreta semelhante à PIDE. Meu amigo, quem bombardeava Angola durante a Guerra da Libertação eram portugueses. Os portugueses não fabricam nenhuma arma. Quem bombardeava a Guiné eram portugueses com aviões Mirage. Os portugueses não fabricam nenhuma arma. Quem bombardeava Moçambique eram aviões que os portugueses nunca souberam fabricar um. Eram financiados pela NATO, eram financiados pelos países que, em nome da Guerra Fria, impuseram-nos logo depois das independências um sistema de Guerra Fria dentro do próprio continente. Levaram a Angola foi invadida, as guerras entre UNITA e MPLA, Moçambique foi invadido, inventou-se a Renamo e etc. Nós não tivemos tempo suficiente para repensarmos em nós próprios e pensarmos pela frente. Os países francófonos nem tinham como respirar. Há momentos na vida, há momentos na história que temos que ser colhidos como oportunidade. Como eu te dizia que hoje é uma oportunidade para repensarmos nas instituições em Moçambique e em Angola com as eleições, também digo que no Sahel, aquela revolta de jovens de golpe de Estado é uma oportunidade que não estamos a saber colher. Eles estão-nos a dar uma possibilidade de repensarmos em profundidade o que são os nossos países, o que é a nossa geopolítica, como queremos viver no interior, como queremos cooperar em primeiro lugar entre nós e só em segundo lugar com os outros. A União Europeia coopera entre ela em primeiro lugar e só depois pensa como lida com Angola, como lida com Moçambique. A União Africana tem que ser uma União africana, de países africanos. E nunca esquecer o nosso histórico de escravatura, de colonialismo, de intervenções, de tudo o que é este histórico que temos que pensar em nós e temos que pensar em como relacionarmos com os outros. Não nos enganemos. E vocês mais jovens não se enganem. O mundo da escravatura, da dominação, mudou muitas vezes de máscaras, de facetas, mas na essência, no essencial, aquilo que se pretende de nós é a mesma coisa que se pretendia há anos atrás, quando era escravatura, quando era colonialismo. Nós temos que continuar este grande caminho em direção às nossas liberdades. Os nossos chefes, os nossos dirigentes, que souberam encaminhar-nos, ajudar-nos a isso durante a guerra colonial, são como homens sem fôlego para acompanhar a corrida dos tempos. Mas nós não podemos permitir que esta luta continue, senão aquela escravatura e colonialismo aconteceu ontem, podem voltar a acontecer amanhã. E quero insistir, no Sahel estão-nos a dar mais uma ocasião de levantarmos, de continuarmos nosso processo de luta para a libertação total da África. Este é o nosso sonho. Desde 1500, no tempo da escravatura, este é o nosso sonho. Desde a criação do panafricanismo, este é o nosso sonho, desde a criação da OUA, este devia ser o sonho que devia encarnar a União Africana e nós estamos a trair aquilo que de mais nobre tem no homem negro, no africano, que é a luta pela sua liberdade. Por exemplo, o Sahel nesse momento está a viver um problema idêntico que está a viver também Moçambique, que é a invasão do terrorismo. Por exemplo, o que é que o professor acha que se deveria fazer em Moçambique, ou melhor, que experiência do Sahel podia se transportar para Moçambique quanto ao combate ao terrorismo que o país está a viver já há cerca de 4 anos? Olha, eu em Moçambique tive intervenções sobre isso. Moçambique não está a viver o jihadismo, está a viver o petrojihadismo. É um jihadismo que vem acompanhado pelo petróleo, pelo gás. E esse jihadismo acompanhado pelo petróleo e pelo gás é alimentado pelas grandes companhias e grandes interesses internacionais. Uma das coisas que o Níger nos ensinou há pouco tempo é que ela tinha provas de quem que fornecia as armas aos chamados terroristas no Sahel. Aqueles mesmos que estavam lá em nome do combate contra o terrorismo eram os principais fautores desse terrorismo. Recorda-te sempre de uma coisa, a África não produz nenhuma arma. Se tu conheces um país da África que produz KM, não sei o quê, ou metralhadoras, ou conhece minas, tu mostra-me onde estão essas fábricas. As nossas famílias não têm pão, as nossas famílias não têm estradas em condições, as nossas escolas não estão em condições, não conseguimos dar 3 refeições por dia, mas armas, pistolas, bombas, minas continuam a chegar. E quem é que produz essas armas? Nós. Onde é que estão essas fábricas? Quem é que transporta essas armas para aqui? Nós. Quando o Ocidente quer fazer sanções econômicas, no teu país não chega absolutamente nada. Olha o que está acontecendo com o Zimbábue. Por que não há sanções contra as armas?
porque senão chegariam as armas. Então não haveria o jihadismo. Então não teríamos guerra. Então o pão pode faltar para nós, mas as armas são o nosso companheiro cotidiano. Então não nos enganemos de luta. Nós temos que nos unir sempre mais entre nós, não confundirmos os interesses, as vontades dos outros com aquilo que tem que ser a guerra, a luta que os africanos têm que levar a cabo. O jihadismo, o terrorismo que tu tens no Sahel, o terrorismo que tu tens em Moçambique, o terrorismo que podes ter na Nigéria, são alimentados pelo mesmo espírito, são alimentados pelas mesmas fontes, são alimentados pelas mesmas fábricas de armas. Não faltam carros. Você não tem carros para transportar pessoas jovens para ir para a escola, mas carros que circulam, motorizadas que circulam no Sahel com motas para disparar sobre pessoas, você tem. Onde é que você fabricou isso? Como é que você importou isso? Como é que a gente consegue controlar todas as fronteiras marítimas do mundo inteiro? As únicas que não consegue controlar é aquelas que trazem armas para a África. Não. Nós temos que nos unir de maneira mais forte no interior dos países, nas regiões, no continente, e não perdermos de vista o foco. A economia mundial, a economia liberal, é feita pela luta entre aqueles que têm mais e aqueles que têm menos. Nós temos que nos unir para fazer com que o que temos no nosso subsolo seja a nosso favor. E para fazer isso, é preciso que a política não seja de contraposição. Por isso eu insisti muito. Não tens que começar a pensar que o MPLA, o NIT, nós temos que encontrar as razões de fundo que têm que nos unir para encaminharmos, para trabalharmos a favor dos mais pobres dentre nós, daquelas crianças que não têm refeições, daquelas famílias que não conseguem ter 2 refeições por dia, a falta de escola, a falta de saúde, a falta de medicamentos. Estas coisas faltam nos nossos países. As armas não faltam, mas nós não fabricamos nenhuma dessas armas. Nenhuma. Nenhuma dessas armas é fabricada em Luanda, é fabricada em Mombasa, é fabricada em Maputo, é fabricada... Não, essas armas são e aqueles que fabricam sabem como fazê-las chegar e sabem como, com discursos sempre diferentes. Um dia guerras étnicas, o dia seguinte guerras tribais, o dia seguinte bem contra o mal, o dia seguinte jihadismo, mas o que não falta em África são guerras que permitem que as principais usurpadores dos nossos recursos continuem a pilhar o nosso continente. Então, amigos jovens, não se iludam e não confundam a luta. E não sejam porta-vozes de lutas que não são nossas, são em detrimento dos nossos objetivos. Sim, várias vezes o grupo que está a operar em Moçambique já várias vezes reivindicou que é um grupo que tem o objetivo de transformar aquela área numa província islâmica ou numa dependência do Estado Islâmico. O professor faz aqui diz que esse grupo terrorista surgiu justamente em paralelo ou por causa do petróleo e gás, mas em nenhuma parte do mundo os terroristas têm capacidade para desenvolver atividades econômicas ou desenvolver um projeto desta natureza de exploração de gás. Olha, quando eu digo que é preciso não confundir a luta, eu não estou a dizer que aquele imperialismo que uma vez caracterizou e caracteriza o Ocidente ainda hoje não possa ser implementado por outros países com visões teocêntricas ou de teologias políticas que querem impor a ideologia deles nos nossos países. Nós temos que estar atento a isso, a tudo isso. E temos que estar atento a não transformar as lutas de outros em campos de batalha nos nossos países. O 11 de setembro foi nos Estados Unidos, não era contra nós. Bin Laden, o jihadismo, a guerra histórica que comentou Huntington contra Fukuyama sobre a guerra de civilizações, isso tinha a ver com um conflito histórico que opunha o Ocidente e opunha o mundo oriental e o Islão. O que é que Angola tem a ver com isso? O que é que nós, os pratinhos que nascemos em Moçambique, no mar, que só pensamos num peixinho para perceber, temos a ver com isso? Porque mesmo que o conflito seja de outros, quando é transportado para nós, temos que saber fazer uma leitura, encontrar maneira de nos unirmos naquilo que é essencial. Não digo que seja simples, mas é preciso ter sempre em foco que, como tivemos um conflito imperialista entre a esquerda e a direita, que durante o pós-Segunda Guerra Mundial levou aos conflitos que destruíram Angola inteira, ocuparam a Namíbia, destruíram Moçambique em nome do marxismo contra o capitalismo. Hoje, se o conflito for um conflito de civilizações, como diz Huntington, nós temos que fazer tudo
para que esse conflito que é do outro não nos atinja e que nós não nos tirem o foco daquilo que é principal. A criação de Estados livres e independentes que permitam às crianças mais pobres dentre nós de ser homens e mulheres, cidadãos livres que aprendam a integrar o país, o continente e através do país e do continente a nação no seu conjunto.